O Brasil é atualmente o 9º país do mundo com mais mortes confirmadas pela Covid-19. Enquanto os dados da maioria dos países mais atingidos revelam que o pico da doença já ficou para trás, por aqui o ritmo de contágio não para de crescer. E uma projeção feita por pesquisadores de uma universidade de Singapura, com base nos números atuais, indica que o mundo teria condições de vencer a pandemia no fim deste ano. Segundo o estudo, o Brasil poderia dar esse passo já em setembro. Os históricos Spitfires cortaram o céu do interior da Inglaterra para homenagear o capitão mais admirado do Reino Unido. Tom Moore fez 100 anos hoje. A última batalha vencida pelo veterano foi contra o próprio corpo. Andou várias horas, todos os dias, para chamar a atenção para a campanha que fazia. Conseguiu arrecadar o equivalente a mais de 200 milhões de reais para o sistema de saúde britânico. Hoje foi promovido a coronel honorário, mas já tinha virado um símbolo para o país. Persistência e uma dose de otimismo são essenciais numa crise como essa. Um estudo da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura tenta iluminar um caminho que poderia ser aquele seguido pelo mundo. Nas projeções do Laboratório de Inovação da universidade, o fim da pandemia poderia ser em dezembro. No Brasil, a data seria setembro. Mesma previsão para os Estados Unidos. No Reino Unido, ainda antes, em agosto. O estudo analisa apenas os dados disponíveis, sem levar em conta as subnotificações, e parte da premissa de que os países continuariam com as políticas de restrições de movimento. Quando tudo isso vai acabar, é a resposta que muitos cientistas queriam ter. Esse processo de transmissão de doença em uma população real, ela tem uma série de efeitos aleatórios, que afetam como é que a curva se comporta ao longo do tempo. Quanto mais limitado, mais enviesado está o dado, a predição do modelo vai ter inerentemente todos esses defeitos que vêm do dado, além das limitações do próprio modelo. Então, seria fundamental a gente ter um dado extremamente robusto, extremamente qualificado. E isso é muito difícil. Os testes são a melhor ferramenta para saber o tamanho do problema, onde ele está localizado e de que forma está progredindo. Mas nem países ricos, como este, têm conseguido cumprir as metas que estipularam. O governo britânico chega ao fim do mês fazendo 20 mil testes a menos do que havia planejado. Ainda assim, já havia informações suficientes para que os cientistas afirmassem hoje que o pico do surto já passou aqui no Reino Unido e que a partir de agora tudo será decidido pelo comportamento de uma letrinha, que significa o índice de contaminação entre as pessoas. R é a sigla em inglês para rate, índice em português. Os britânicos lançaram uma campanha publicitária para anunciar que, neste momento, ele está abaixo de 1, o que significa que um grupo de 100 infectados passa o vírus para um grupo menor e assim sucessivamente até que a situação esteja sob controle. A meta do governo é não deixar que o índice de contaminação fique maior que 1. Não podemos perder o controle, disse Boris Johnson, que deverá anunciar na próxima semana as primeiras medidas para reabrir a economia. Para se ter uma ideia, no Brasil a taxa de contágio é de quase 3, a mais alta entre os 48 países analisados pela Imperial College de Londres. Nesse gráfico do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Europeia, o Brasil tem, no momento, a curva com maior ascensão entre os países mais atingidos. Mas, por enquanto, nenhum outro canto do planeta sofreu tanto com os impactos dessa pandemia do que a Europa, que concentra 63% das mortes. Depois de milhares de baixas, a parte mais desenvolvida do continente parece ter vencido a primeira batalha e agora segue na guerra com as muitas e duras lições aprendidas até aqui.